apresenta Por que é praticamente impossível fugir da Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um país que desperta muita curiosidade e fascínio ao redor do mundo, mas também é envolta em mistérios e controvérsias. A nação asiática, que se autodenomina República Popular Democrática da Coreia, é governada por um regime comunista e autoritário desde a sua fundação em 1948, após a divisão da Coreia em duas partes no final da Segunda Guerra Mundial. Essa nação possui uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Ela se estende por cerca de 1.420 quilômetros e é compartilhada com a Coreia do Sul, a Rússia e a China. A maior parte da fronteira é formada pelo paralelo 38, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ao longo da fronteira há uma zona desmilitarizada de cerca de 4 km de largura, que é fortemente monitorada e patrulhada por tropas dos dois lados. Além disso, existem cercas elétricas, campos minados, torres de observação e postos de guarda em toda a extensão da fronteira. A área é altamente restrita e raramente é aberta à visitação. Mesmo aqueles que são autorizados a entrar na região são submetidos a rigorosos controles de segurança e monitoramento constante. A tensão entre as duas Coreias torna a fronteira uma das mais perigosas do mundo, e há relatos de confrontos e incidentes violentos ao longo dos anos. O líder supremo da Coreia do Norte é o ditador Kim Jong-un, que assumiu o poder em 2011 após a morte de seu pai Kim Jong-il. A dinastia Kim é considerada uma das mais herméticas e opressivas do mundo, com controle absoluto sobre a vida dos cidadãos norte-coreanos e violações constantes dos direitos humanos. O culto à personalidade em torno dos líderes é uma das marcas registradas do regime, com imagens de Kim Jong-un e seus antecessores espalhadas por todo o país, e a população é obrigada a prestar homenagem. O sistema educacional da Coreia do Norte é altamente centralizado e controlado pelo Estado, com foco na ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia. A educação é obrigatória para crianças entre 5 e 16 anos, com a escola primária e secundária sendo obrigatórias e gratuita. O currículo enfatiza o marxismo-leninismo e o pensamento Juche, uma ideologia política norte-coreana que enfatiza a autossuficiência, a independência e o nacionalismo. A educação também inclui aulas de história, ciências naturais, matemática, literatura, língua coreana e língua estrangeira. A educação superior é altamente seletiva e limitada a uma pequena elite do país. A Universidade Kim Il-sung é a principal instituição de ensino superior e oferece programas em áreas como engenharia, medicina, direito e ciência política. Os estudantes são frequentemente submetidos à doutrinação política e à propaganda estatal. O governo norte-coreano é conhecido por monitorar de perto as atividades dos estudantes e professores, e qualquer desvio da linha política oficial pode resultar em punições severas. A mídia da Coreia do Norte é controlada pelo governo e funciona como uma ferramenta de propaganda estatal. Todas as principais organizações de mídia são de propriedade do Estado e operam sob controle do Partido dos Trabalhadores da Coreia. A televisão é o principal meio de comunicação da Coreia do Norte e todos os canais são operados pelo Estado. Os programas de televisão são principalmente focados na propaganda política e na promoção do líder do país. E a maioria das informações sobre eventos externos é censurada ou distorcida para se adequar à narrativa oficial do governo. O acesso à internet é altamente restrito na Coreia do Norte e apenas algumas pessoas selecionadas pelo governo têm acesso limitado à internet. A maioria das informações é transmitida pelo rádio, que é controlado pelo Estado e serve como outra ferramenta de propaganda política. Em resumo, a mídia na Coreia do Norte é altamente controlada pelo governo e é usado principalmente como uma ferramenta de propaganda estatal para promover a narrativa oficial do país e do líder do governo. Para você ter uma noção, a religião na Coreia do Norte é fortemente reprimida pelo governo, que adota uma política oficial de ateísmo estatal. O regime comunista norte-coreano vê a religião como uma ameaça à sua autoridade e ao controle sobre a população e busca suprimi-la por meio de medidas repressivas. A maioria dos norte-coreanos não pratica qualquer religião e é ensinada desde cedo a seguir a ideologia do Estado,
que é promovida como uma espécie de religião política. O líder supremo do país, Kim Jong-un, é retratado como um líder divino e o culto à personalidade em torno dele é muito forte. No entanto, existem algumas minorias religiosas na Coreia do Norte, como cristãos, budistas e xamanistas. Estes grupos enfrentam uma série de restrições e perseguições por parte do governo, incluindo a proibição de práticas religiosas em público, a restrição do acesso à literatura religiosa e a punição severa para aqueles que a desobedecem. Há relatos em que a posse de uma Bíblia, por exemplo, pode levar à prisão e até mesmo à execução. Alguns cristãos norte-coreanos são presos e submetidos a trabalhos forçados em campos de concentração, onde são forçados a renunciar à sua fé. Em resumo, a religião na Coreia do Norte é considerada uma ameaça à estabilidade política do regime e é fortemente reprimida. A prática religiosa é altamente limitada e aqueles que se envolvem em atividades religiosas são frequentemente perseguidos e punidos pelo governo. A economia da Coreia do Norte é significativamente menor do que a da Coreia do Sul e enfrenta sérios desafios econômicos. A Coreia do Norte é um país socialista que adota o planejamento centralizado da economia, o que significa que o Estado controla a maioria dos recursos e das atividades econômicas. Além disso, a Coreia do Norte enfrenta sanções econômicas internacionais devido às suas atividades nucleares e de mísseis balísticos, o que limita ainda mais a sua capacidade de se envolver no comércio internacional. Por outro lado, a economia da Coreia do Sul é uma economia de mercado dinâmica, caracterizada pela inovação, tecnologia e exportações. O país passou por uma rápida industrialização nas últimas décadas e é agora uma das economias mais desenvolvidas do mundo, com um PIB per capita muito mais elevado do que o da Coreia do Norte. A Coreia do Sul é também um importante exportador de produtos eletrônicos, automóveis e maquinaria. Enquanto a Coreia do Sul é uma economia capitalista, a Coreia do Norte é uma economia socialista. A Coreia do Norte mantém uma economia altamente centralizada e o Estado é o principal entregador e provedor de bens e serviços. Isso tem levado a uma série de desafios econômicos, incluindo a falta de incentivos para o setor privado e o controle estatal excessivo sobre as atividades econômicas. Além das questões políticas e econômicas, a Coreia do Norte é conhecida por sua retórica agressiva e belicosa em relação aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Seus inimigos declarados, o programa nuclear e de mísseis balísticos do país é considerado uma ameaça à segurança regional e internacional, e tem gerado tensões e conflitos com os governos de outros países. A Coreia do Norte iniciou seu programa nuclear na década de 1960 com a ajuda da União Soviética, mas o desenvolvimento do programa acelerou significativamente na década de 1990. A Coreia do Norte conduziu seu primeiro teste nuclear em 2006 e desde então realizou vários outros testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos. O objetivo declarado da Coreia do Norte é desenvolver uma capacidade nuclear para se proteger contra a ameaça percebida dos Estados Unidos e de outros países que eles veem como hostis. No entanto, a comunidade internacional acredita que a Coreia do Norte está buscando desenvolver armas nucleares para obter poder e influência regional e internacional. Os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte são altamente secretos e opacos, tornando difícil para a comunidade internacional avaliar com precisão o progresso do programa. Além disso, a Coreia do Norte violou repetidamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que proíbem o país de desenvolver armas nucleares e mísseis balísticos. O programa nuclear da Coreia do Norte tem sido motivo de grande preocupação para a comunidade internacional, que tem tentado persuadir o país a abandonar seu programa nuclear por meio de sanções econômicas e negociações diplomáticas. Apesar disso, a Coreia do Norte continua a desenvolver suas capacidades nucleares, que aumenta a instabilidade na região e representa uma ameaça para a paz e segurança internacionais.
Apesar de todas as restrições e opressões, a Coreia do Norte é também um país com uma cultura rica e diversa, que mistura tradições ancestrais e influência da era comunista. A música, a dança, o teatro e as artes visuais são muito valorizadas e apreciadas pela população, e existem festivais e celebrações ao longo do ano para marcar datas importantes. No entanto, o acesso à cultura é controlado e filtrado pelo Estado, que proíbe o acesso à internet e às mídias estrangeiras. A censura e a propaganda são ferramentas constantes do regime para manter a população sob controle e limitar a circulação de informações que passam a ser consideradas ameaçadoras ao poder do governo. Devido à falta de liberdade e transparência no país, muitos aspectos da vida cotidiana dos norte-coreanos permanecem desconhecidos ou pouco compreendidos pelo mundo exterior. O país é considerado um dos mais fechados e isolados do mundo, com um nível de controle e vigilância do Estado sobre a vida privada dos cidadãos sem precedentes. Apesar dos desafios e dificuldades enfrentados pela população norte-coreana, muitos cidadãos continuam a mostrar lealdade e apoio ao regime, em grande parte devido à propaganda e à educação intensiva promovida pelo Estado. A situação na Coreia do Norte continua a ser uma questão complexa e delicada, com implicações significativas para a estabilidade regional e global. Mas por que é praticamente impossível fugir da Coreia do Norte? Bem, fugir da Coreia do Norte é considerado uma tarefa extremamente difícil e perigosa devido ao controle totalitário do Estado sobre a população e a presença de fortes medidas de segurança nas fronteiras do país. Os cidadãos norte-coreanos são constantemente monitorados e vigiados por agentes do Estado, e qualquer tentativa de escapar é considerado uma traição ao regime e pode resultar em punições severas para o indivíduo e até mesmo para a família dele. Além disso, as fronteiras da Coreia do Norte são altamente fortificadas e patrulhadas por guardas armados, e as tentativas de fuga são consideradas um crime grave. As medidas de segurança incluem cercas elétricas, minas terrestres, câmeras de vigilância, entre outros. Mesmo que alguém consiga atravessar a fronteira, a viagem é extremamente perigosa e muitas pessoas morrem ou são capturadas no processo. As redes de contrabando e tráfico humano que operam na região também são perigosas e muitas vezes colocam a vida dos fugitivos em risco. Por essas razões, é considerado praticamente impossível fugir da Coreia do Norte sem a ajuda de organizações especializadas e sem correr um grande risco de vida e liberdade. Esse foi o WebDoc de hoje. Se você gostou e chegou até o final, considere, por favor, em se inscrever, deixe também a sua curtida. A nossa missão é trazer informação de qualidade sempre.